seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou em meu coração. E como já foi dito aqui, nós tivemos esses 2 dias finais aí. Foi algo sobrenatural para nós, os homens que ali estávamos ali no Ribeirão Preto. Foi algo de Deus que Deus preparou para nós. No final eu quero compartilhar algo também sobre isso mesmo, essa mesma direção. Mas eu creio que vai ser a direção do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, se vocês puderem abrir a palavra de Deus, em Lucas 15. Vamos falar do Lucas 15, do 1 até o verso 24. Falar sobre 3 tesouros perdidos que foram achados. O nome da mensagem. Amém? 3 tesouros perdidos e foram achados. Amém? A palavra de Deus em Lucas 15, 1, diz assim a palavra de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vão... Obrigado, irmã. E não vão após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostosos, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, e dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que tem 10 dracmas e perde uma dracma, e não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: trazei depressa o melhor vestilho, e pondei-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Até aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu já quero agradecer ao Senhor por a tua palavra, na qual nós acabamos de ler. Ela por si só, Pai, ela já nos edifica, ela nos transforma, ela nos dá ânimo, ela nos dá alegria, e ela mata a nossa fome espiritual. É o que eu peço nesta noite, Pai. Eu peço a ajuda do teu Espírito Santo, na qual eu preciso para ministrar a tua palavra. E também eu quero e preciso, Pai, que o teu Espírito Santo, que habita em cada um dos irmãos e das irmãs, na qual está sobre esta igreja, para que eles possam entender e compreender a tua palavra, ter entendimento a mais que o Senhor tem para cada um deles. Porque, ó Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um que nesta noite está aqui nesta igreja. E eles vieram, ó Pai, dispostos a ouvir o que o Senhor tem para cada um deles. Move, papai, em nome de Jesus, é que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? 3 tesouros perdidos e foram achados. É o nome da mensagem. Essa mensagem aqui do verso 1 até o verso 8, aqui, né, diz que graças e misericórdia de Deus pelos perdidos. Aqui nós narramos a palavra, né, que diz aqui, né, que um certo homem tinha e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, no verso 1, e ouviu. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe a pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, um homem que tinha 100 ovelhas, quando ele vai ali no pasto, para trazer as ovelhas para o curral, ele percebe que está faltando uma. E ele faz o quê? Ele deixa ali as 99 e ele sai à procura dessa ovelha perdida. Irmãos, eu falo para vocês que eu tive esse privilégio, sabe, quando nós morávamos no interior, eu era muito pequeno ainda, mas eu lembro, na época eu tinha aí os seus 9 para 10 anos de idade, e nós morávamos numa fazenda, na qual ali meu pai era retireiro, tirava leite naquela época. Então eu ajudava eles, olha só que coisa, eu ajudava eles ali eles tirarem leite, e buscar, apartar as vacas no pasto e trazer para o curral. E certa vez aconteceu quando nós estávamos ali, vamos trazer, nós percebendo que estava faltando uma vaca. E nós deixamos todas aquelas lá, falando, nós vamos procurar. O pai chegou e falou assim, ó, nós vamos procurar até achar ela. Irmãos, eu falo para vocês que nós começamos a andar, e ali o colonhão, não sei se vocês conhecem o que é colonhão, cobria nós estávamos em cima do cavalo ali, cobria nós. E aquilo ali para mim, eu confesso para vocês, que era uma festa para mim. Sabe? Eu estava em cima daquele cavalo, eu saía na disparada, correndo, o pai estava procurando, e eu estava me divertindo ali, mas era a coisa mais gostosa, até nós encontrar a vaca que estava perdida. E nós achava ela, depois de um tempo, e trazia ela junto com as demais, e nós levavam todas para o curral, e ali na qual ia tirar o leite delas. Eu vi aqui como esse homem aqui, que ele perdeu uma delas, deixou todas lá, e foram atrás daquelas perdidas. Eu fico vendo Deus conosco. Deus não tem, alegria na pessoa que se perde. Deus não tem alegria no filho ou na filha que se perde. A palavra de Deus, ela nos ensina para que nós podemos estar todos juntos.
unidos, sabe? Todos juntos. Nós, como ela diz, nós está debaixo de uma palavra profética, até no final do ano. Nós está todos unidos, numa mesma visão, numa mesma direção, todos juntos, tanto a igreja aqui, na Vila União, como no Barão Geraldo, como aqui na Vila, ali no Florencio, nós estamos todos debaixo de uma palavra profética, unidos. Deus não vai se alegrar se algum de nós se perder. Em nome de Jesus eu falo isso. E se um se perder, a palavra de Deus diz que nós temos que ir atrás dessa. Ir atrás dessa e procurá-la até achar e trazer de novo ao rebanho, trazer de novo para a igreja, trazer de novo para ser unidas. E nós temos que fazer isso, igreja. Estar unidos em nome de Jesus. E quando nós achamos, quando nós trazemos de volta a alegria no nosso coração, a alegria, nós temos que fazer festa. A palavra de Deus fala, quando um pecador se arrepende, ali vem para o Senhor, vem para os braços do Senhor. A Bíblia fala que ali os anjos de Deus faz festa, quando um pecador se arrepende e vem para o Senhor. Dessa forma tem que estar em mim, tem que estar em você, igreja. A alegria. Nós esperamos em nome de Jesus que nenhum de nós venha se perder. Nenhum de nós. Nós temos que estar debaixo dessa palavra profética e ir até o fim. Sabe por quê? Porque tem algo especial de Deus para nós. Tem algo especial de Deus para mim e para você. Se nós permanecemos unidos até o fim. Até o fim. Aqui fala sobre, esse é o primeiro tesouro que foi perdido, mas foi achado. O segundo tesouro que fala aqui, foi uma mulher, que ela tinha 10 moedas, e ela acabou perdendo uma delas. E o que diz aqui a Bíblia? Ela fala assim que essa mulher, ela começou a procurar tudo. Sabe? E varre a casa, levanta tapete, olha debaixo da mesa, olha debaixo da cama, ela procura tudo, revirar tudo para encontrar. E eu falo para vocês, nós somos também iguais. Quando a gente perdemos algo de valor, nós começamos a procurar, pede ajuda. Quantas vezes eu pedi ajuda para minha esposa, às vezes perdi alguma coisa dentro de casa. E a gente começa a falar, mas como que pode dentro de casa perder? E perde, irmãos. E perde. Ela às vezes fala também para mim, sabe, bem, onde que eu coloquei tal lugar, tal coisa, que eu procuro e não acho. E nós começamos a procurar, junto com ela, nós começamos a procurar, até achar. E quando acha, puxa, achei. Deus diz assim, a alegria daquele que está em Deus, mas muito alegria ainda, quando a pessoa se perde e ela é achada, ela é trazida novamente. É uma alegria, irmão, maior. A Bíblia chega a relatar, fala que deixa os 99 e vai atrás daquela perdida, e essa mulher deixou tudo lá em cima da mesa, por exemplo, todas as moedas, e foi à procura da única perdida. Ah, mas ela tinha 9, mas aquela perdida, o que ela estava procurando, dá a impressão que é mais precioso. Olhando para mim, irmãos, eu falo para você, nós somos em 3 irmãos homens, e 3 irmãs mulheres. Deus começou a chamar a minha família por intermédio do caçula, que foi o meu irmão mais novo. Deus começou a chamar ele, chamou ele
ele aceitou a Jesus. E aí foi vindo um por um, depois foi o meu irmão, antes de mim, depois a minha irmã. Eu confesso para você que eu tive o coração mais duro de todos eles. Mais duro de todos eles. Eu me converti por último de todos. Eu me rendi por último de todos. Mas eu falo para vocês, o meu irmão, o caçula, ele nunca deixou de orar por mim até a minha conversão. Ele não desistiu, igreja. Ele não desistiu até a minha conversão. E para a glória de Deus, toda a minha família está em Cristo. Meu pai e minha mãe com 78 anos e o meu pai com 87 anos na presença de Deus. Para a glória de Deus, igreja. Mas eu falo para você, é a coisa mais preciosa. Quando eu aceitei a Jesus, foi uma festa. Uma festa na casa do meu pai, uma festa com o meu filho, com o meu irmão. Foi algo sobrenatural. É assim somos com nós. Quando alguém que nós está falando de Jesus, aceita Jesus. É uma festa para nós, irmão. E no céu, muito mais ainda para Deus. Muito ainda, diz aí que os anjos fazem festa. Fazem festa. Nós temos que estar atento a isso, igreja. Você tem que estar atento a isso. Às vezes, nós dá ênfase, ou até mesmo, começa a buscar tantas coisas, valorizar tantas coisas, que para Deus não tem valor. Quantas pessoas fazem isso? O que é devido dar valor, não dá. Mas nós temos que estar com o coração movido por Deus, movido, cheio da presença de Deus, porque nós vamos estar atentos ao mover de Deus, o que Deus está fazendo dentro de mim, o que Deus está fazendo dentro de você. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria de quê? De ganhar almas para o Senhor. Irmãos, é a coisa mais gostosa que tem, que existe. Quando nós fazemos algo que alegra o coração de Deus. Você já imaginou quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus? Você já imaginou o valor desta alma, desta pessoa, o Senhor? Eu falo para você, não tem preço. Não tem preço. Não tem dinheiro que paga quando uma pessoa recebe a Jesus como Senhor da tua vida, como Senhor da tua casa. Não tem preço isso, igreja. Vale a pena pagar o preço. Pagar o preço para estar a orar, para interceder. Por mais de 10 anos, meu irmão orando por mim, ele nunca arredou pé. Ah, pastor, mas muitas pessoas falam, pastor, como está demorando? Está demorando, faz mais de ano que eu estou orando, está mais de 5 anos demorando, que eu estou orando e não estou vendo nada. Está assim, minha irmã, ou meu irmão. Nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas Deus está movendo naquela vida que você está orando, naquela família que você está orando. É a mesma coisa. Quando nós plantamos alguma coisa, alguma semente na terra, quando você pega uma semente e planta ali na terra, você não vai ver, mas Deus está ali dando crescimento para ela. Ela vai crescer, e ela vai dar fruto. Você não está vendo, ela está debaixo da terra, mas ela vai dar fruto, ela vai crescer. É assim o poder de Deus. Nós não vemos o poder de Deus, sabe, a olho nu, mas está sendo movido no mundo espiritual. Quando você menos espera, começa a nascer, começa a brotar, começa a dar fruto. Oração, a tua oração tem poder, a minha oração tem poder. Crê nisso, igreja, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Eu falo para você, talvez, Deus coloca no seu coração a interceder por alguém que você está, às vezes, tão distante. Mas eu já estou cuidando dessas 10 aqui, ó. Já estou orando por ela. Mas Deus fala assim, mas ora por aquela. Não, eu já estou cuidando dessas. Essa está mais perto de mim. Eu falo para você, em nome de Jesus, não ignore quando o Espírito de Deus dá direção. Porque muitas vezes, aquela que a gente nem espera, talvez você faz uma oração, sabe, uma oração você fala assim, não vai acontecer nada. É essa que tem poder. Toda oração tem poder, mas aquela que às vezes que você nem fala assim, puxa, não está movendo, não está acontecendo. Não é a tua vontade, não é o teu querer, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é o milagre que vem de Deus, que essa pessoa vai ser achada e vai ser transformada. E aí vai estar alegria nos céus. Você vai falar assim, valeu a pena interceder, valeu a pena orar. Eu falo para você, irmão, em nome de Jesus, acredite no poder da oração, acredite no poder que o Espírito de Deus te direciona a fazer algo sobrenatural, porque o natural você já faz, eu já faço. O sobrenatural quem faz é Deus, o milagre quem faz é Deus. O milagre quem faz é Deus. Terceiro ponto que fala aqui sobre o terceiro tesouro perdido, que fala sobre o filho perdido. Aqui narra a palavra. Que o pai tinha 2 filhos. Aqui como fala a palavra de Deus, que era um homem bem sucedido, que ele era dono de fazenda, que ele tinha os bens. E aí um dos filhos dele chegou e falou para ele, sabe? Eu vou viver a minha vida. Quantas pessoas têm isso né? Eu vou viver a vida, eu quero curtir a vida. Eu quero curtir, sabe? Depois, quando tiver mais velho, aí eu vou para a igreja. Quantos eu já vi falar isso? Quantos já falou isso comigo? E eu já ouvi também isso. Sabe, irmão? Esse jovem aqui fez isso aí. Pai, é o seguinte, sabe, eu tenho parte aí na herança, eu quero que o senhor adianta a minha parte. Aquilo que cabe a mim, né? Que o senhor passa para mim. O pai se alegrou com isso? Não. O pai ficou muito triste, igreja. Ficou muito triste. Mas eu vejo que ele insistia nisso daí. E o que aconteceu? O pai deu a herança que a ele permitiu, que era dele. Ele ali narra a palavra que ele pegou tudo e saiu. Ele saiu e foi curtir, diz a Bíblia. Ali narra a palavra de Deus, que ele gastou tudo que ele tinha. Olha que loucura. Não generalizando, igreja, mas muitas vezes o jovem imagina e pensa que sabe o que está fazendo. Mas às vezes é engano. Eu não estou generalizando, mas muitos deles são assim. Sai, gasta tudo que tem, em uma noite, 2 noites, ou talvez uma semana, o que ele ganhou num mês. Quantas pessoas são assim? E aqui narra a palavra de Deus, que depois que acabou tudo, veio uma fome naquele lugar onde ele estava. E ali, sabe, ele estava numa situação complicada. E ali diz a Bíblia, que nós acabamos de ler, que tinha um homem que tinha porcos ali, que tinha bastante porco. O que ele foi fazer? Ele foi lá pedir emprego. Ele foi lá pedir emprego. E o homem deu um emprego para ele. Mas não deu para ele o que ele precisava
necessitava para se alimentar. A Bíblia diz que ele olhava os porcos comendo ali, e ele desejava aquilo, diz a palavra de Deus, que ele comia as bolotas daqueles porcos, já se alimentava. E a Bíblia diz que ele caiu na real, ele falou assim, olha, os empregados do meu pai, tem tudo lá, eu tinha tudo, eu joguei tudo fora. Caiu na real. Ele começou a pensar, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus. O primeiro passo, meu irmão, quando a gente erra, é o arrependimento. Você se arrepender daquilo que você fez errado. Fala, Pai, tem misericórdia, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a minha casa, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei com a igreja, eu pequei com os pastores. Se arrependa, igreja, em nome do Senhor. E naquele momento ali, diz a Bíblia, que ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia narra ali quando o pai dele, todos os dias, o pai dele estava ali esperando a volta dele. Ele estava ali, todo dia ele levantava, esperava, preparava e esperava o filho. E diz a Bíblia, que nós acabamos de ler aqui, quando o pai dele, quando ele voltou para a casa do pai dele, e que ele viu o pai dele, ali diz a Bíblia, que ele saiu correndo, e houve ali, diz a Bíblia, que ele pulou no pescoço do pai dele. O pai dele não rejeitou ele. O pai dele abraçou ele. E a Bíblia fala ali, que naquele momento ali, houve um calor de um amor de o pai para com o filho. De o pai para com o filho. E Deus para comigo, Deus para com você. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes nós pecamos. E Deus está ali de braço aberto, esperando o nosso arrependimento, esperando nós cair na real, e nós com o coração endurecido, não voltamos para Deus muitas vezes. Não pedimos o perdão. E Deus se entristece com isso. Mas Ele deixa de estar com os braços abertos? Não. Ele continua com os braços abertos, esperando arrependimento. Quando nós se arrependemos, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, tem misericórdia, me perdoa. Aí a alegria. Deus nos abraça novamente. O Senhor te abraça novamente. É um abraço, irmãos, que muitas vezes não tem palavras. Um abraço fala tudo muitas vezes. Fala mais do que palavras. Um abraço é como realmente quando a gente sente o amor de Deus, o amor do Pai. E aí então, nós somos novamente trazidos para os braços do Pai. Trazidos para os braços do Pai. Nós voltamos novamente para caminhar junto com as ovelhas e com os cordeiros do Senhor. Como ele cita aqui, que nós somos as ovelhas e os cordeiros do Senhor. Somos filhos e filhas do Senhor. Sabe, igreja, muitas vezes, nós próprios, nós perdemos o foco. Nós estivemos, igreja, esses 2 dias ali em Ribeirão. E quanto aprendizado eu tive, eu estou falando por mim. Eu sei que os demais receberam. Mas foi algo sobrenatural na minha vida. Hoje eu estive com a minha esposa, conversando com ela.
Eu comecei a conversar com ela entre 12:30 e quase 1h da tarde. Nós ficamos na mesa sentada até 4:20 da tarde. Eu e ela. Ali conversando. Falando. Eu comentando o que Deus tinha feito lá. Irmãos, a coisa mais linda que eu já vi. Homens de Deus se prostrado na presença do Senhor. Quando o pastor Danilo, que ali fez o fechamento, foi sobrenatural. Mas quando o Danilo estava ministrando ali a última ministração, que ele falava assim, olha, ei, tem alfa aqui? Ei, tem alfa aqui? Ouvi um rugido na igreja. Havia um rugido. Aí eu lembrei do leão. O rugido do leão. Um tempo eu estava com a minha esposa passeando ali no bosque. E tinha um leão. Aqui no bosque em Campinas. E nós estávamos longe, nós passamos perto dele, nós vimos ele. E depois nós estávamos longe, no bosque. E de repente, nós estávamos torcendo para nós ouvir o rugido dele. Mas nós estávamos longe. Quando aquele leão rugiu, estremeceu aquele bosque. Era algo assim, eu falei, meu Deus, imagina um rugido desse numa selva. E ali quando o Danilo falava, eu ouvi os rugidos de um leão, eu ouvi. Homens ali, sabe, dispostos na presença do Senhor, gritando, urrando. O Danilo falou assim, os leões, ele é conhecido como o rei. E quando ele ruge, não é para botar medo nas leoas, ou nos leõezinhos. Homens, quando você ruge, não é para botar medo na tua esposa, nos teus filhos. É para espantar aquilo que vem contra a nossa casa, a nossa família. Há um leão de Deus dentro de você, homem. A Bíblia nos ensina isso, o Senhor nos ensina isso, desde o princípio. Mas nós perdemos o foco, muitas vezes. Como perdeu as dracmas aqui. Nós perdemos o foco de quem nós somos. E aí o diabo pinta e borda. O diabo cega os homens, que é o papel dele, destruir a família. Porque quando ele cega o homem, ele tem o domínio do homem, ele faz o que ele quer na família. E ali fez ver o poder de Deus. Quando o Danilo falava assim, alfas, ruge como leão. E via ali mais de 3.000 homens gritando. E ouvia aquele rugido. Isso ele falava assim, isso é para o diabo, os demônios escutarem. Ele saber quem é você. Quem é você? Mas não é para pôr medo na tua esposa, para pôr medo no teu filho. Mas os que vêm contra vocês, contra a nossa casa, contra a nossa família. Que ele vai saber quem é nós. Quem é você, homem? E eu tomei posse. Eu falei, meu Deus. Que os homens possa realmente ser esse alfa que Deus desde o início falou para nós. Nós somos. Toma posse disso, em nome do Senhor Jesus. Danilo falava assim, eu ali na minha casa, eu sou como um leão, mas eu preciso de Mônica, ela é minha ajudadora. Eu preciso do meu filho. Eu preciso dos meus filhos. Ela tem o papel dela em casa. Ela sabe quem sou eu. O que eu preciso. E assim somos nós, igreja. Assim temos que ser nós, em nome de Jesus.
Irmãos, eu falo para você, quando nós nos posicionamos como alfa de Deus, como homem de Deus, a tua presença já faz diferença na tua casa. O diabo vai pensar para entrar ali. Porque não é a nossa força, mas é o que está com nós, que é maior do que tudo isso. É muito maior do que aquilo que vem contra nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O foco, igreja, que nós, homens de Deus, alfas de Deus, que nós perdemos, eu quero que nesta noite você ache, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um tesouro que nós muitas vezes perdemos, e Deus fez eu me recuperar. E que você também possa recuperar nessa noite, se você perdeu o foco do alfa de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pastor, Deus me colocou no coração que é para mim chamar todos os homens aqui na frente. Todos os homens. E nós que estava lá, orar por eles. Aqueles que estiverem aqui, que recebemos a unção lá, nós queremos passar para aqueles homens que não estavam lá. Essa é a direção que Deus deu para mim. Se o pastor tiver ficar algo mais, fica à vontade, pastor. Amém? Mas eu quero orar, eu quero fazer isso que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Um grande problema que a gente vê em tudo isso que o pastor Luiz pregou, na vida de homens, de mulheres, é um espírito de orfandade. Às vezes as pessoas estão perto de um pai, mas não conseguem sentir a segurança dos braços do pai. Se você for ver esse filho que foi para longe, ele estava ali, mas ele via algo melhor lá fora porque ele não era envolvido. Ele estava perto, mas ele não era envolvido pela presença do pai. Assim como o seu irmão estava tão perto, mas também não era envolvido. Sabe, amados, nós muitas vezes temos marcas negativas em nossa vida, e falta em nós autoridade para saber quem nós somos, porque muitas vezes nós não somos referência, não tivemos uma referência de homens fortes em nossa vida. Não é homem machista, não é, esse espírito de violência, de brutalidade, não. Mas homens que, por serem envolvidos com o amor do Pai, têm essa autoridade. Eu já tive essa experiência do Luiz também, quando eu fui no zoológico, de ver um leão rugir. Fiquei também de frente do leão ali um tempão, falava: leãozinho, ruja para eu ouvir. Graças a Deus que ele não rugiu quando eu estava ali, porque depois, quando eu estava também tão longe, que o leão rugiu, gente, realmente o zoológico lá em São Paulo, é como se tremesse tudo. E nós, as pessoas tudo afluíram, corriam em direção para chegar perto, para ver que era algo maravilhoso. Isso é um leão dentro de uma jaula. Agora, amados, o leão de Judá, ele está em nós pelo Espírito Santo. E nós muitas vezes estamos agindo que nem gatinho, acuado, assustado, ferindo os outros. Sabe, nós temos que ser curados desse espírito de orfandade. Decida, primeiramente, ser abraçado pelo Pai. Eu creio que o que nós sentimos ali, que nos fortaleceu, foi esse abraço do filho pródigo, quando voltou. Talvez o abraço que o irmão dele, que estava do lado do pai, precisava, para celebrar a volta. Sabe, nós precisamos correr. Amados, nós somos muito frios, nossa alma não é envolvida. Nós sabemos que estamos certos como o irmão do pródigo, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas falta paixão. Falta essa proteção tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, lógico, a figura do homem é tão importante,
Pastora Sandra já tinha sentido a mesma coisa aqui, ao orar pelos homens, pela vida financeira dos homens aqui, no final de semana. Eu creio que esse congresso selou, foi uma cura tremenda. Então vamos fazer isso que o pastor Luiz falou. Venham os homens que estiveram lá no congresso aqui na frente também. E vamos orar primeiramente pelos homens aqui. E depois para que todos sejam envolvidos por esse abraço do Pai, amado. Sabe, desde que eu me converti, eu me senti abraçado pelo Pai. Eu era uma pessoa muito mal emocionalmente, com muita doença na minha alma, muito ferido. Não que eu não tivesse um pai amoroso, mas uma pessoa muito medrosa, muito tímida, muito assustada. E Deus me curou. Quando eu senti o abraço do Pai, amado, eu decidi ser um representante. Por isso que eu abraço com paixão, eu abraço com amor cada pessoa. E esse abraço que eu dou nas pessoas não é bom só para as pessoas, é bom para mim. Eu já ouvi tanto testemunho de pessoas que foram curadas, fortalecidas por um abraço. Tem pessoas ainda, infelizmente, na igreja que não gostam nem de ser tocada. Homens cascorentos. Nós queremos transmitir essa cura, para que saia de nós esse espírito de orfandade, que nós muitas vezes não nos sentimos um filho. E por não sentir um filho, nós não conseguimos fazer as pessoas que estão à nossa volta se sentirem um filho que tem autoridade. O pastor Luiz está nos dirigindo. Nós queremos, venham todos os homens aqui à frente, os que estavam lá no congresso, vamos ficar aqui. Não somos melhores do que ninguém, mas nós recebemos uma cura ali. Amém.